Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito da geometria islâmica. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tem curiosidade pela parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é tratar brevemente da geometria islâmica. Há um vídeo neste canal que trata da matemática islâmica, ou seja, da matemática desenvolvida pela civilização islâmica de maneira mais geral. Lá eu abordo os principais objetos matemáticos e os principais autores. Há um segundo vídeo no qual eu faço um recorte focando primordialmente na teoria do número, ou seja, na aritmética, e na álgebra desenvolvida pelos islâmicos. Aqui eu vou fazer um segundo recorte, só que eu vou olhar para os avanços geométricos. Portanto, sem mais delongas, passemos a ter a nossa conversa. Os matemáticos islâmicos, em particular, continuaram as especulações a respeito dos postulados das paralelas de Euclides. Este postulado foi apresentado para eles quando eles tiveram contato com um comentário de Simplícios no livro 1 de Elementos. Como Simplícios tentou demonstrar o postulado das paralelas, evidentemente sem sucesso, os islâmicos objetivavam corrigir o argumento apresentado por Simplícios. Uma das tentativas dessa demonstração está registrada no texto do matemático Al-Gawhari, datado do século IX. O que se tentou provar foi que duas retas construídas de maneira que sejam paralelas são equidistantes em todos os seus pontos. Thabit ibn Qurra, cuja revisão da tradução árabe de elementos se tornou padrão no mundo islâmico, abordou também a demonstração do postulado das paralelas. Para isso, ele considerou o deslocamento de um corpo no espaço, sem rotação, ou seja, o corpo não estava girando, de maneira que um de seus pontos esteja numa trajetória reta. O que ele desejava mostrar, então, é que todos os outros pontos também estariam em trajetórias retas. Portanto, o que ele estava dizendo é o seguinte: todos os pontos de um corpo estão se movendo numa trajetória reta de maneira equidistante. Portanto, eu estou construindo um feixe de retas paralelas, e isso garantiria então a existência das retas paralelas. Portanto, o postulado acabava se transformando num problema de Lote, ou seja, um problema de localização de pontos geométricos no espaço. Ao analisar essa questão, ele acaba antecipando muitos resultados que são creditados aos matemáticos Lambert e Saccheri, que viveram no século XVIII. Por exemplo, ele provou que, em um quadrilátero com dois ângulos adjacentes iguais, se os lados não comuns a estes ângulos forem iguais, então os outros dois ângulos são congruentes. O que ele provou, só para exemplificar, através de um desenho, é o seguinte. Imagine então que eu tenho um trapézio isósceles, ou seja, este lado é igual a este, quando eu falo em comprimento. O que ele demonstrou foi, se esses dois ângulos são iguais, e estes dois lados são congruentes, então esses dois ângulos também são iguais. Foi isso que ele mostrou. No caso em que esses ângulos iguais são ângulos retos, ou seja, eu estou olhando para um retângulo ou para um quadrado, a figura é chamada de quadrilátero de Saccheri, em virtude do matemático Giovanni Saccheri ter tentado provar o postulado das paralelas, tal qual Thabit tentara. Só que se eu for fazer uma justiça histórica, esse quadrilátero deveria se chamar quadrilátero de Thabit, porque a demonstração que o Saccheri apresenta é basicamente a mesma demonstração que Thabit apresentara. Ainda, o Thabit vai apresentar uma generalização do Teorema de Pitágoras. Então, primeiro eu vou olhar para a demonstração do postulado das paralelas que o Thabit fez e depois para essa generalização do Teorema de Pitágoras. Veja, eu vou ter três linhas L, N e N.
Em particular, eu vou considerar que essa linha L é perpendicular a essa linha N. E aqui eu estou considerando L como sendo a trajetória do ponto de um corpo. Então eu tenho um corpo deslocando no espaço, como o Tabit considerava, e aí um dos pontos escreve essa trajetória aqui, L. Essa linha M também é a trajetória de outro ponto deste mesmo corpo. O que ele queria mostrar é o seguinte. Veja, L intersecta N de maneira perpendicular. O que ele quer mostrar é que essa linha M também vai intersectar N de maneira perpendicular. E para isso ele argumentava o seguinte. Se por acaso o ângulo entre M e N for um ângulo agudo, então esses dois pontos, o ponto cuja trajetória é M e o ponto cuja trajetória é L, em algum momento deveriam se chocar no espaço. Então, para ficar claro novamente, o argumento dele era o seguinte. Eu tenho um corpo, eu pego dois pontos, a trajetória de um ponto é descrita por a linha L e a trajetória do outro ponto é descrita pela linha M. São pontos do mesmo corpo e ele está se deslocando no espaço. Vou supor que, por acaso, esta linha L, ela intersecciona uma linha N de maneira perpendicular a ela. Se a L e a M representam trajetórias de pontos do mesmo corpo, então a linha M também precisa ser perpendicular à linha N. Caso contrário, esses pontos irão se chocar em algum momento no espaço. Então o que ele vai mostrar é que se isso não acontece, esses pontos se chocam e, portanto, ele teria um absurdo. Como é que ele identifica isso? Então veja, o que ele faz aqui, e essa figura mostra, é o seguinte. Eu vou tomar primeiro um ponto W, um W sobre a linha M, de maneira que, ao considerar a linha WZ, esta linha vai ser perpendicular à linha M. Então o que eu faço? Eu tenho a linha L e tenho a linha M. Pego um ponto W na linha M, considero perpendicular à linha N, e aí eu vou marcar o pontinho Z. Se este ponto E, que seria a interseção da linha L com a linha N, se este ponto E estiver entre A e Z, então L vai intersectar N. E aí o problema estaria resolvido, o absurdo teria chego aí. E isso advém do Teorema de Pasch. O Teorema de Pasch diz basicamente o seguinte, que uma reta que intersecta o lado de um triângulo deve interseccionar ao menos algum outro lado. E isso resolveria o problema e estaria encerrado. Agora, se o Z está entre A e E, então, do princípio de Arquimedes, seria possível identificar um determinado K natural, tal que, quando você considera K vezes o comprimento de AZ, isso eu estou chamando de AH. E isso seria maior que AE. Em outras palavras, perceba o seguinte, se o Z está entre A e E, então AZ é menor que AE. O princípio de Arquimedes garante que existe pelo menos um múltiplo de AZ que vai se tornar maior do que AE. Eu vou chamar esse múltiplo de AH. O que se faz então? Veja, eu marquei o ponto W aqui está o ponto Z. Eu vou considerar uma paralela ao lado AH passando por W. Então seria esta reta aqui. Estou indicando a setinha para ficar claro qual é a reta. E aí eu vou construir uma perpendicular a N passando por H. E eu vou marcar a interseção dessa perpendicular com esta reta por K. Perceba que neste momento eu vou ter construído aqui então um quadrilátero de Tabit. Agora, tendo feito este quadrilátero, o que eu faço? Vou repetir o processo. Vou pegar um ponto X na reta M, um pouco mais distante de W, e vou construir uma perpendicular ao lado WK, e essa perpendicular eu vou chamar de XU, onde U é a interseção dessa perpendicular ao lado WK, ou seja, é o pé dessa perpendicular. Agora perceba, pelo Teorema de Tales, este ângulo é igual a este ângulo. Ou ainda, este ângulo é igual a este ângulo que é reto. Portanto, esses dois triângulos, já que eu estou lidando com um triângulo retângulo WAZ
e XWU são congruentes, ou seja, o lado WU é igual a AZ. E, portanto, este lado UK vai ser o tamanho ZH menos AZ. Logo, o K é menor que ZH. Isso é uma coisa que eu preciso observar. Agora o que eu faço? Eu vou repetir então este processo. Vou pegar então um outro quadrilátero de Tabit, considerando essa reta, marcando no ponto, vou chamar esse ponto de T, de maneira que KT tenha o mesmo tamanho que o X. E aí, novamente, eu pego mais um ponto aqui no alto, considero mais um quadrilátero e vou repetir esse processo. Perceba que eu vou estar caminhando na reta M, de maneira que estes pontos que eu vou encontrando vão ser cada vez mais próximos da linha L. Mais ainda, eles vão ser cada vez mais próximos desta perpendicular que passa por H. Em algum momento, eles vão se encontrar nesse pontinho aqui, que eu estou chamando de N. E perceba, isso vai acontecer depois de uma determinada quantidade de passos finita. Ou seja, em uma determinada quantidade de passos, eu vou ter encontrado este ponto N. Ao fazer isso, na realidade que eu vou ter mostrado é que essa trajetória descrita por M e essa trajetória descrita por L se encontram em um ponto, ou seja, esses pontos no espaço se chocam e, portanto, segundo Tabit, eu tenho absurdo. Logo, essa trajetória N precisa ser perpendicular a M. Como eu estou pegando a trajetória toda, eu estou dizendo que essas duas retas então seriam paralelas e aí, segundo ele, estaria provada então a existência das retas paralelas. O grande problema desse argumento, e aqui eu preciso destacar, é que quando você pensa dessa forma, você está considerando que o corpo não sofre deformação, ou seja, que corpos que se deslocam no espaço não podem encolher ou esticar, eles não se deformam de maneira nenhuma. E hoje nós sabemos que isso não é verdade. Portanto, não há nenhum absurdo se dois pontos de um mesmo corpo se chocarem no espaço. Eles podem ter sofrido uma deformação durante o movimento. Logo, apesar de ser um argumento elegante, este argumento é inválido. Ele só seria validado, ou melhor, ele só seria passível de ser validado se eu assumir que corpo nunca sofresse deformação ao movimentar-se no espaço, o que não é verdade. A segunda observação é como é que ele apresentou uma generalização para o Teorema de Pitágoras. Então, primeiro, o que ele faz é o seguinte. Eu vou considerar o triângulo ABC com um lado maior BC. Eu vou transportar este ângulo B sobre AC, de maneira que este ângulo CAC' tem o mesmo tamanho que B. Ou seja, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Agora eu vou transportar este ângulo C sobre o segmento AB, de maneira que eu vou originar o ângulo agora BAB', ou seja, este ângulo C é igual a este ângulo aqui. Aí eu destaquei com outra cor, só para mostrar quais são os ângulos que eu estou considerando. Daí eu quero observar o seguinte, se eu penso no ângulo A como um todo, olha só que curioso. Quando eu estou considerando o triângulo ABB', perceba, este ângulo aqui tem tamanho C, este ângulo aqui tem tamanho E. Logo, este ângulo tem que ser de tamanho A, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, isso não se altera. Então, se aqui eu tenho o ângulo B e aqui, nesse azulzinho, eu tenho o tamanho do ângulo C, então automaticamente esse amarelo tem que ser o ângulo A. Agora eu vou considerar o triângulo C'AC. Perceba, este ângulo tem tamanho C. Este ângulo em particular tem o mesmo tamanho que B. Logo, este ângulo aqui também precisa ser tamanho A. Assim, se eu considero o triângulo AC'B', eu tenho na realidade um triângulo isósceles. E, portanto, tendo observado isso tudo, agora eu consigo escrever algumas semelhanças. Quando eu considero o triângulo B'AB, ele vai ser semelhante a CAC'. E, por sua vez, isso tudo é semelhante ao triângulo ABC. Porque perceba, B'AC'
B, ele tem os 3 ângulos. CAC' também teria os 3 ângulos. ABC também você consegue identificar os 3 ângulos. Então eu posso dizer que eles são semelhantes. Sendo semelhantes, eu consigo dizer o seguinte, que AB sobre BC, isso é igual a BB' sobre AB. E no segundo caso, eu consigo dizer que AC sobre CC' é igual a BC sobre AC. O que me leva então a duas relações. A primeira é que AB² vai ser BC vezes BB'. E a segunda é que AC² vai ser igual a BC vezes CC'. E, portanto, a relação que ele chegou aqui, AB² mais AC² é igual a BC, que multiplica BB' mais CC'. Essa é a generalização do Teorema de Pitágoras apresentada. E por que eu falo que é uma generalização do Teorema de Pitágoras? Porque no caso que eu tenho um triângulo reto, essa soma de BB' mais CC' na realidade dá BC. E aí eu cairia exatamente na versão que eu conheço do Teorema de Pitágoras. Então foi isso que o Tabit apresentou, utilizando a ideia de semelhança de triângulos. Um outro aspecto que foi abordado pela matemática islâmica no tocante à geometria foi a trigonometria. Os matemáticos islâmicos conheciam as tábuas de Seno de Aryabhata I e as tábuas de cordas de Cláudio Ptolomeu. Porém, seu trabalho mais importante advém da ideia de senos. A partir dela, foram os islâmicos que construíram todas as outras 5 funções trigonométricas. E quem fez isso foi o matemático Al-Biruni. Então, Al-Biruni, a partir do seno, ele definiu cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Além disso, ele adaptou o termo sânscrito Jia, que era a corda de arco, para Jiva. E escrevia sem vogais, ou seja, dessa forma, Jib. Em várias traduções, essa palavra era confundida com o termo árabe jaib, que significa bolso de roupa. E aí o que acontece? O termo jaib foi traduzido como sinus, que significava bolso ou cavidade. É daí que vem o termo seno. Ele, na realidade, acontece de uma tradução equivocada do termo original gia, que foi traduzido como jaib. Jaib era bolso, bolso em latim virava sinus. Sinus nós lemos hoje como seno. Ainda no campo da geometria, eu quero destacar o matemático Abu Sal al-Kui. Ele dedicou a sua vida à geometria, sendo o autor de vários trabalhos, dos quais 30 existem atualmente. Dos textos existentes, 14 abordavam problemas inspirados nos trabalhos de Euclides, Arquimedes e Apolônio. Os outros 11 eram destinados ao estudo de problemas envolvendo compasso, trigonometria esférica e astrolábio. Astrolábio é um instrumento naval utilizado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Então ele tem 30 trabalhos que existem hoje, 14 trabalhavam com problemas gregos e 11 envolviam compasso, trigonometria esférica e astrolábio. Ele ainda abordou os problemas clássicos gregos, então vamos dar uma olhada nisso. O problema que ele abordou, que você está vendo aí na tela, é a versão dele para a trissecção do ângulo. Então, como ele apresentou essa trissecção? Eu vou descrever o método dele, mas eu não vou entrar no meandro de por que funciona. Só vou apresentar como ele de fato indicava que isso deveria ter sido feito. Então veja, eu tenho aqui o meu ângulo φ, esse ângulo maior, que é o ângulo que eu quero trisseccionar. Primeiro ele diz, vou considerar então a linha BG. A linha BG é uma reta horizontal. Eu vou estender a linha BA até um ponto conveniente D. Então o primeiro passo era fazer isso. No ponto médio de BD, então seria este pontinho aqui, eu vou desenhar um par de retas perpendiculares, de maneira que uma delas precisa obrigatoriamente fazer um ângulo de φ sobre 2
com a horizontal. Ele continuava o método dizendo o seguinte: então agora eu vou considerar esse hipérbole retangular que passa pelo ponto P, tendo como assíntotas esse par de retas perpendiculares que foram construídas. Ao construir, então, esta hipérbole, você vai determinar esse ponto E. De que forma? De maneira que a distância de B até E tem que ser igual à distância de B até D. Em outras palavras, o que você fazer é o seguinte: construa, então, a hipérbole retangular, considero o segmento BD como um raio e vou construir um círculo. Onde esse círculo interseccionar a hipérbole é o que eu vou marcar como ponto E. Agora, eu vou desenhar EZ de maneira que EZ seja paralela a BG. Daí o que ele mostrava era o seguinte, que na realidade o φ era o ângulo AZE, na realidade isso vem do teorema de Tales, mas este ângulo era da forma ZBE, como você pode observar na figura, mais EBG. E a parte difícil é que na realidade isso era 3θ. 3θ no seguinte sentido: este ângulo valeria θ e este ângulo valeria 2θ. Portanto, eu teria feito a trissecção do ângulo. Esta aqui é a parte mais complicada de se provar matematicamente dessa construção. Por isso que eu não vou abordá-la por aqui. Mas se você ficou curioso, escreve nos comentários que eu posso fazer um vídeo mostrando porque de fato isso funciona. Ainda no campo da geometria, eu quero destacar o trabalho de dois matemáticos. O primeiro foi Abu Ali ibn al-Haytham, que é conhecido no ocidente como Al-Hazen. Ele foi o autor de mais de 90 livros, dos quais 55 ainda existem. Ele tentou reconstruir o livro 8 de Cônicas de Apolônio que fora perdido. Seu livro mais famoso é Tratado sobre Ótica, Kitab al-Mamazir. Este livro foi escrito em 7 volumes. O quinto volume contém o famoso problema de Al-Hazen, que é o seguinte: dadas as localizações de uma superfície, um objeto e um observador, encontre o ponto da superfície no qual o raio de luz que atinge o objeto será refletido no observador. Em outras palavras, o que ele propunha era o seguinte: eu tenho uma superfície, eu tenho um objeto, eu tenho um observador. Eu sei onde está o objeto e sei onde está o observador. Por qual ponto dessa superfície precisa entrar um raio de luz, de maneira que, ao ser refletido no objeto, ele atinja o olho do observador. Um dos estudiosos que se dedicou ao estudo deste problema em particular foi Abu Sa'ad ibn Salih, algumas décadas depois de Al-Haytham. Em sua tentativa de resolver esse problema, Ibn Salih apresenta uma lei de refração que na Europa do século XVII seria conhecido como Lei de Snell ou Lei de Descartes. Ainda, Al-Haytham tentou provar, evidentemente sem sucesso, o postulado das paralelas. A ideia da demonstração de Al-Haytham para o postulado é a seguinte. Então eu vou considerar um quadrilátero de Tabit. O quadrilátero está sendo descrito por ADCE. E aí eu vou pensar o seguinte: o segmento CD inteiro está se deslocando na direção do segmento EA, de maneira que você mantenha esse perpendicularismo. O que Al-Haytham afirmava é: bom, se isso acontece, então essa situação nunca vai acontecer. Eu nunca vou ter um segmento AH tal qual está desenhado nessa figura. Portanto, eu poderia dizer que, na realidade, as trajetórias descritas pelos pontos C e D formariam retas paralelas. O grande problema aqui é que quando você afirma que H nunca vai acontecer, você já está partindo do pressuposto que essas duas retas são paralelas. E aí você cai naquele problema aristotélico de lógica, que é usar o que você quer provar como hipótese. Então veja, vou repetir a ideia. Al-Haytham pensou o seguinte: vou criar um quadrilátero de Tabit, então está aí um retângulo. Vou supor que o lado CD se desloque na direção do lado EA de maneira que mantenha seu perpendicularismo. Portanto, nessas condições,
este ponto H jamais poderia acontecer. Ora, mas se eu já estou falando isso, eu estou garantindo então o perpendicularismo dessa reta. Ao garantir o perpendicularismo dessa reta, isso só faz sentido se eu garantir que essas retas CE e DA vão se manter paralelas. Mas isso é que eu quero provar, que é exatamente isso que acontece. Portanto, a prova do Al-Haytham também estava equivocada. Ainda, eu devo destacar os trabalhos de Omar Khayyam no tocante à geometria. Omar Khayyam levantou uma série de questionamentos a respeito do argumento de Al-Haytham. Um deles se refere à possibilidade do deslocamento de uma linha sobre uma reta, mantendo-se perpendicular, o que ligaria a movimentos de geometria. Então, além do fato de você, no fundo, estar usando a ideia da existência de retas paralelas para provar que elas existem, a pergunta que o Omar Khayyam fez foi: mas é possível então você fazer esse tipo de deslocamento? Porque no fundo você está associando a ideia do perpendicularismo ao movimento, portanto está ligando física à geometria. Assim, mesmo que fosse possível deslocar uma reta sobre outra através de um ponto, Khayyam observou exatamente isso que eu acabei de identificar, que o argumento do Al-Haytham, além disso, tinha problemas em virtude da perpendicularidade. Sendo assim, Omar Khayyam recusou a prova de Al-Haytham e ele tentou demonstrar o postulado partindo da ideia de Aristóteles, ou seja, que duas retas convergentes precisam se interceptar em algum ponto. Ocorre que, apesar da descrença de Aristóteles no infinito, não há registros de que seus textos consideravam tal ideia. Portanto, acredita-se que o Omar Khayyam, quando foi pensar nessa ideia do infinito, da convergência no infinito, teve acesso a textos aristotélicos que foram perdidos. Novamente, não se conseguiu demonstrar esse postulado. O mais longe que Khayyam chegou, com base nos textos aristotélicos, foi no fato de que duas retas que convergem no lado de uma transversal são divergentes do outro lado. Ou seja, o que Omar Khayyam chegou foi que, se eu tenho duas retas que elas convergem do lado de uma transversal, então imagine que aqui eu tenho uma transversal T, aqui eu tenho uma reta R e eu tenho uma reta S. Dizer que elas convergem é dizer que elas vão se encontrar em um ponto. Então, se de um lado da transversal T elas encontram no ponto, do outro elas não vão se encontrar em ponto nenhum, elas vão divergir. A geometria grega influenciou em grande medida os matemáticos islâmicos. Em particular, Khayyam indicou que os seus textos só poderiam ser lidos após a leitura de elementos e dados de Euclides, e os dois primeiros livros de cônicas de Apolônio. Isso se deve ao fato de que Khayyam utiliza seções cônicas para resolver geometricamente equações de graus 3 e 4. E a álgebra desenvolvida por ele mostra uma busca por equações interessantes a partir de problemas geométricos. Ou seja, a álgebra que Omar Khayyam fez durante o período da matemática islâmica, ela vinha a partir de problemas geométricos. Para finalizar nossa conversa, eu gostaria de falar um pouco a respeito de Nasir al-Din al-Tusi. O século XIII foi um período de disrupção no mundo islâmico, em virtude da invasão pelo Império Mongol. Apesar disso, al-Tusi produziu resultados matemáticos em virtude do fato de ser estimado pelos invasores. A partir do Almagesto de Cláudio Ptolomeu, ele fez contribuições mais apuradas e melhorou os modelos astronômicos existentes à época. Al-Tusi também tentou demonstrar o postulado das paralelas, mas acabou esbarrando num problema similar ao enfrentado por Tabit. Num tratado a respeito de quadriláteros, tratado de 1260, Al-Tusi formaliza 6 funções trigonométricas a partir das razões entre os lados de triângulos retângulos, ou seja, é ele que define seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante da forma como definimos hoje, partindo de triângulos retângulos. Além disso, ele apresentou as leis de senos para triângulos esféricos. A trigonometria desenvolvida por este matemático, ela foi tão importante e tão relevante que ela acabou por inspirar no século XVI um outro matemático chamado Nicolau Copérnico. Mas isto é assunto para um outro momento. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!